Pessoal, bem-vindo. Esse é o meu canal, eu sou o professor Lucas Bastos. A gente vai fazer umas resoluções de questões de pirâmides agora. Espero que vocês gostem, espero que acompanhem. Lembrando que esse vídeo ele é tirado de uma transmissão que eu faço no Instagram. Então quem tiver interesse, fica atento ao Instagram do Liceu de Messejana, que lá vai ser sempre comunicado quando as lives vão começar. E aí para você poder acompanhar na íntegra e poder estar acompanhando, tirando suas dúvidas, perguntando, desabafando um pouco nesse momento que a gente está passando de quarentena, né? Então, fica aí, a gente vai resolver algumas questões de vestibulares de pirâmide. Espero que vocês gostem e vamos começar. A gente vai começar com uma questãozinha do Enem, uma questão mais interpretativa, uma questão mais teórica, tá? De análise de imagem, análise de cortes e tudo, para poder a gente entender conceitualmente as pirâmides. Vou colocar aqui, medindo se dá para ver tudo direitinho. Espero que sim. A questão diz o seguinte: uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos. O ponto O é central na face superior do cubo. Os 4 cortes saem de O em direção às arestas AD, BC, AB e CD, né, dos 4 sólidos. Os formatos dos sólidos descartados são... Eu vou jogar essa questãozinha aqui para cima. Vamos ver se vai aparecer toda na câmera. Espero que sim. Vai, com certeza. Espero que dê para ler. Não sei se dá para ler. No computador não consigo ler, mas eu estou velho, né? Minha visão está acabada já, então fica mais complicado. A ideia é a seguinte, gente. Eu tenho um cubo. Aí vocês aproveitam para ver como é que eu faço os meus desenhos, tá? Então, eu tenho aqui um cubo. Eu tenho nele os pontos A, B, C, D, e aqui em cima eu tenho o ponto O. Certo? O que a questão está me dizendo? A questão está me dizendo que eu vou passar 4 cortes nesse cubo para fazer a minha pirâmide. Quando ele fala cortes, são cortes de lâmina, tá? Então são cortes atravessando o cubo, não são cortes a laser para desenhar a pirâmide que vai estar ali. E ele me disse que tem uma ordem dos cortes. A ordem dos cortes, ele disse que o primeiro corte parte do ponto O e vai em direção à aresta AD, que é essa aresta aqui de baixo. Então, essa aresta vai ser o primeiro ponto, o primeiro local de corte. Ele vai cortar a partir do vértice O até a aresta. Isso quer dizer que ele vai cortar paralelo à aresta aqui no ponto O e vai descer o corte até o vértice A e até o vértice D. Não sei se está muito claro para ver o que eu estou querendo mostrar, mas eu estou cortando a partir da metade do topo e descendo inclinado até a aresta AD. Quando eu retirar essa parte aqui que foi cortada, eu vou tirar esse sólido aqui, ó. Dá pra ver? Eu tô tirando esse pedaço aqui. Beleza? Isso que tá aqui é o que sobrou da minha figura. Deixa eu fechar isso aqui. Isso foi o que sobrou da minha figura após o primeiro corte. Depois ele me diz que vai fazer um outro corte. O segundo corte ele sai do vértice O e vai em direção à aresta BC. A aresta BC é essa aqui.
Então agora que eu cortei para um lado, eu vou cortar para o outro. Então agora eu vou fazer esse corte aqui, ó. A partir dessa linha que já está marcada, eu vou cortar em direção ao vértice B, em direção ao vértice C. E eu vou tirar esse pedaço fora. Esse pedaço que eu vou tirar, ele é idêntico a esse que já saiu, ele só está numa posição diferente. Mas é o mesmo pedaço. Eu vou ter isso aqui. E aí eu vou tirar da figura esse pedaçozinho. Sobra na minha figura, no meu sólido inicial, esse formato que parece uma cabaninha de acampamento. Foi isso que sobrou por enquanto da minha figura inicial, da minha estrutura inicial. Após 2 cortes, só que são 4 cortes, faltam fazer mais 2 ainda. Ele me diz que o terceiro corte, ele vai do vértice, do ponto O, até a aresta AB. Então eu vou cortar para frente. A partir do ponto O, eu vou fatiar para frente. Então eu vou fazer esse cortezinho aqui agora. Daqui sai em direção ao ponto B, daqui sai em direção ao ponto A. O sólido que vai ser retirado fica nesse formatinho aqui, ó. E essa parte vai sair daqui. Vai restar essa figurinha aqui. Por fim, eu vou fazer o quarto e último corte, que sai do ponto O em direção à aresta CD, que é a aresta que está lá atrás. Vou cortar do vértice O até o vértice C, do vértice O até o vértice D. E a figura que eu vou retirar, ela é igual a essa aqui, só que está numa posição diferente. Ela está assim. E aí sai isso aqui. Ficando, por fim, a pirâmide que a questão propõe e as 4 peças que vão ser descartadas, certo? Então, a partir do bloco inicial, eu fiz 4 fatias e separei essas 4 fatias. Aí vamos analisar os itens agora. O item A, ele fala, os formatos dos sólidos descartados são, item A, todos iguais. Não, eu tenho 2 iguais e 2 diferentes, né? Então, tenho 2 pares iguais separados. Ele diz que o item B são todos diferentes. Falso, eu tenho 2 pares iguais. Ele fala que eu tenho 3 iguais e 1 diferente. Falso, eu tenho 2 iguais e mais outros 2 iguais entre si. Item D, apenas 2 iguais. Falso. Item E, eu tenho iguais 2 a 2. Verdadeiro. Então, eu vou ter 2 partes iguais e outras 2 partes iguais. Então, elas são iguais 2 a 2. Então, para essa questãozinha que a gente acabou de fazer, o item verdadeiro é o item E. Alguma dúvida? Eu vou supor que não. Vou dar um tempinho para quem estiver copiando, copiar, ou para quem quiser bater um print da tela, bater, que eu vou já apagar para a gente ir para a próxima questão. Tá bom? Vamos lá. A próxima questão diz o seguinte: um pingente tem a forma de um octaedro regular, conforme mostra a figura ao lado.
Se o volume desse poliedro é 72 raiz quadrada de 2 centímetros cúbicos, então a medida de sua aresta em centímetros é igual a... Primeiro, octaedro é um poliedro que tem 8 faces, tá? Então ele já está mostrando aqui, para quem joga RPG de tabuleiro, né? É um dado de 8 faces, um D8. Para quem não conhece, é essa estruturazinha que parece um diamantezinho. É como se eu tivesse duas pirâmides de base quadrada juntas uma na outra, tá? Ele me diz que o volume desse poliedro é 72 raiz de 2 centímetros cúbicos. E ele quer que eu calcule a medida da aresta. Então vamos lá. Como eu disse, essa figura equivale a eu ter... Acabei de ver que está meio torto aqui. Não vou mexer não, porque senão eu vou bagunçar mais. Essa figura equivale a duas pirâmides de base quadrada juntas. Então, o que eu vou fazer é considerar uma pirâmide só. Então, eu vou ter aqui uma única pirâmide de base quadrada e eu vou trabalhar com ela. Por quê? Porque são duas pirâmides iguais. Professor, mas ele não disse que são iguais. Não. Mas ele diz que é um poliedro regular. Se é um poliedro regular, quer dizer que ele tem todas as arestas de mesmo tamanho. Se ele tem todas as arestas de mesmo tamanho, quer dizer que essa parte de cima do poliedro é igual à parte de baixo do poliedro. Então, se elas são iguais, eu posso considerar, sim, que são duas pirâmides iguais. E se são duas pirâmides iguais, eu posso trabalhar só com uma pirâmide. Estou tentando estabilizar a câmera aqui, tá difícil. Pronto. Eu posso trabalhar só com uma pirâmide e expandir o resultado para as duas. Ele me disse que o volume da figura toda é de 72 raiz de 2 centímetros cúbicos. Isso quer dizer, então, eu vou escrever de azul, porque o meu pincel preto está acabando. Isso quer dizer, então, que o volume dessa figura é de 36 raiz de 2 centímetros quadrados. Por quê? Porque se a figura toda são 72 e eu posso dizer que eu estou trabalhando com metade dela, então eu tenho metade do volume, certo? Mas o objetivo da questão não é ver o volume dessa parte, é ver a aresta dessa figura. Professor, mas ele não falou a aresta da base ou a aresta lateral. Isso, porque como o poliedro é regular, ele tem todas as arestas de mesma medida. Se ele tem todas as arestas de mesma medida, ele não precisa especificar qual aresta ele está falando. Todas as arestas são a mesma medida, tá? Então, qualquer desses segmentos que estão formando o meu poliedro eu for utilizar, eu vou usar a mesma medida. Eu não sei que medida é essa ainda, então eu vou chamar de A. Como ele é regular, a minha base é um quadrado. Se a minha base é um quadrado, aqui também é A. E o mais curioso é que aqui também é A, aqui também é A. O que faz com que essa figura seja um triângulo equilátero, tá? Por que eu preciso saber que isso aqui vai ser um triângulo equilátero? Porque eu vou usar essa informação para calcular uma outra coisinha. Se eu estou falando de volume, sempre que eu falo de volume, eu estou falando de área da base e estou falando de altura. No caso do volume da pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3, certo? A área da base é fácil, a área da base é A ao quadrado. Então eu já tenho que a área da base é A ao quadrado. A minha altura eu não tenho ainda. Então eu preciso primeiro achar a minha altura em função de A. Professor, o que quer dizer em função de A? Quer dizer que eu vou achar a minha altura escrita com o A dentro dela. Ou seja, não vai ser um número que vai representar a minha altura ainda. Eu vou ter uma expressão que vai representar a minha altura. Porque aí quando eu usar a área da base que eu já tenho em função de A e com a altura que eu vou pegar em função de A, eu posso comparar com o volume, que eu já tenho o valor do volume, e eu obtenho o valor dessa aresta, tá? Então, eu preciso da minha altura. Eu preciso dessa medidazinha aqui de dentro, que é a minha altura, tá? A câmera está sacudindo muito, porque ela está muito alta. E a minha haste não é uma haste fixa, é uma haste maleável, tá? Então, pode ser que de vez em quando ele dê uma balançada. Eu preciso dessa altura. Para conseguir essa altura, eu vou usar essa medidazinha aqui, que é o apótema da base. E vou usar essa medidazinha aqui,
que é a altura da face ou a geratriz da pirâmide. Então eu vou fazer um triângulo retângulo, onde eu tenho a altura, que é o que eu quero descobrir, eu tenho a geratriz da minha pirâmide e eu tenho o apótema da base. Eu botei como AP, não foi na aula passada? Vou manter as nomenclaturas. O apótema da base. E aí o que é que acontece? A altura eu não sei quanto é. A geratriz eu vou já descobrir. O apótema da base, nesse caso, é o mais fácil. Por quê? A minha base é um quadrado. Se a minha base é um quadrado e o apótema é o segmento que vai do centro da base até o lado dela, perpendicularmente, eu posso dizer que essa medida é metade da minha medida de base. Então, o apótema da minha base aqui é a aresta dividido por 2. O apótema da base, o apótema de um quadrado, na verdade, é sempre a medida da aresta do quadrado dividido por 2. Tá? Só destacando aqui no cantinho. Apótema é essa distância aqui, do centro até a lateral, formando sempre 90 graus. Como isso aqui é a aresta e esse ponto é o centro, quer dizer que esses dois pedaços têm a mesma medida, ou seja, aqui é o apótema, aqui é o apótema também. Se a minha aresta vale 2 apótemas, quer dizer que o apótema é metade da aresta, tá? Ótimo. Deixa eu ver se teve mais comentário. Eita, teve um monte de comentário, meu Deus do céu. Pronto, ótimo. Só foi o pessoal dando oi. Então, a gente já tem o apótema em função do A. Falta a geratriz em função do A. A geratriz vai ser a altura da minha face lateral. Ora, essa é a minha face lateral. Eu tenho aqui um triângulo equilátero. Professor, tem uma fórmula da altura do triângulo equilátero, né? Que aqui eu vou chamar de geratriz. Tem uma fórmula, né? Basta decorar essa fórmula. Ótimo, show, massa, legal, bacana. Não. Você pode decorar a fórmula? Pode, fica à vontade. Mais uma vez, eu não gosto de decorar fórmulas, tá? Eu acho que é uma chance muito grande que a gente tem de esquecer, por conta do nervosismo da prova, principalmente, e acabar perdendo aí muito do que a gente vai ter durante a resolução. Então, a gente vai falar sobre a fórmula sim, mas eu vou mostrar como é que você encontra, caso você não lembre dessa fórmula. Como a gente já entendeu que o apótema do quadrado é metade da aresta do quadrado, isso aqui a gente pode mandar embora. Eu quero calcular a geratriz desse meu triângulo, dessa minha pirâmide, que é a altura da face da pirâmide, né? A altura desse triângulo. Eu não sei a fórmula ainda, eu vou fingir que eu não sei. Mas olha, a altura de um triângulo equilátero, ele também é a bissetriz do triângulo equilátero e ele também é a mediana do triângulo equilátero. Isso quer dizer que a altura do triângulo equilátero corta a base na metade. Se a minha base é A, então aqui é A sobre 2, aqui também é A sobre 2. Certo? Então, olha só para esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui me destaca um triângulo retângulo, onde eu tenho a geratriz, metade da aresta e a aresta. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Isso quer dizer que eu posso aplicar Pitágoras. O teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a geratriz, a aresta ao quadrado é igual a geratriz ao quadrado mais a aresta ao quadrado sobre 4. Por que 4? Porque esse expoente que está aqui fora vai tanto para o numerador como para o denominador. Então, A ao quadrado, 2 ao quadrado, certo?
Eu vou reorganizar isso aqui, deixando só a geratriz de um lado e passando isso para o outro. Então fica dessa forma. Vai ficar um pouquinho apertado, mas espero que dê para entender. Deixa eu separar aqui. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Continuo aqui do lado. Aqui eu posso fazer uma coisa que eu não posso fazer no colégio. Eu posso girar a lousa. Não é o melhor, mas é o que a gente vai precisar fazer agora. Fazendo essa subtraçãozinha, eu vou ter que g ao quadrado é igual a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Fica 3a ao quadrado sobre 4. Quando eu passar esse 2 como raiz para o outro lado, eu vou ter que a minha geratriz é raiz quadrada de 3, que não dá para calcular, raiz quadrada de a ao quadrado, que é a, raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, a minha geratriz aqui vai ser a raiz de 3 sobre 2. Lembra, essa geratriz aqui é a altura do meu triângulo equilátero. Então eu posso dizer sim, que a altura do triângulo equilátero vai ser sempre igual à medida da aresta vezes raiz de 3 sobre 2. Sempre. Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Por que eu fiz isso aqui tudinho, professor? Você tem uma fórmula específica para isso. Para você não precisar decorar essa fórmula. Tá? É importante você saber. Se você puder memorizá-la, ótimo. Mas você não é obrigado a isso. Não na minha visão, pelo menos. Tá? Então, a gente já tem uma apótema em função de A. A gente já tem a geratriz em função de A. Falta achar só a altura. E aí eu vou lá para cima com a outra cor. Lembra, eu vou usar esse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo, onde a minha hipotenusa é o G. Mas eu já sei que G é a raiz de 3 sobre 2. Então eu tenho a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais a sobre 2 ao quadrado. Beleza? Resolvendo as potências que eu posso resolver, eu tenho isso aqui ao quadrado é 3a ao quadrado sobre 4 igual a h ao quadrado mais a ao quadrado sobre 4. Se eu reescrever isso aqui deixando o h isolado, eu tenho que h ao quadrado é igual. Eu vou passar isso aqui para o outro lado subtraindo. Eu vou ter 3a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. Então eu tenho 3a ao quadrado sobre 4 menos a ao quadrado sobre 4. Isso aqui vai me dar 3a ao quadrado menos a ao quadrado dá 2a ao quadrado sobre 4. Beleza? Tirando a raiz, professor, pode simplificar. Por que o senhor não simplifica? Porque eu vou ter que trabalhar com racionalização. Eu não quero trabalhar com racionalização agora. Tirando a raiz ao quadrado, eu vou ter que h é igual a raiz de 2 sobre 2. Professor, é muita informação num espaço muito pequeno. Eu sei. Mas é o que a gente está para fazer por enquanto. Então, eu tenho a área da base em função de A. Eu tenho a altura em função de A. Então eu posso trabalhar a fórmula do volume. Então onde tem essa parte do volume eu vou apagar. Quem quiser tirar um print agora. Eu vou apagar essa parte, porque aqui eu vou fazer a minha resolução final. Ok. Vamos lá. Eu sei que o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. Eu sei que a área da base é a ao quadrado. Eu sei que a altura é a raiz de 2
sobre 2. E isso vai estar tudo sobre 3. Então, meu volume vai ser, multiplicando esses denominadores, multiplicando os A, eu tenho A ao quadrado vezes A ao cubo. Raiz de 2 repete, e 2 vezes 3 dá 6. Então, esse é o meu volume em função da minha aresta. Então, eu já tenho tudo para poder calcular o resultado da minha questão. Lembra? Eu determinei que o volume de uma das pirâmides era 36 raiz de 2. Então, isso aqui vai ser 36 raiz de 2. E já tem uma coisa que a gente pode fazer aí de cara. Eu posso cancelar esse raiz de 2 com esse raiz de 2. E aí eu já não tenho mais que trabalhar com raiz. E aí olha um detalhe bacana. Eu tenho A ao cubo aqui em cima. Ele está dividido por 6. 36 eu posso escrever como 6 ao quadrado, não posso? Então, quando eu multiplicar esse 6 aqui, eu posso dizer que A ao cubo é igual a 6 vezes 6 ao quadrado, é 6 ao cubo. Se A ao cubo é igual a 6 ao cubo, é porque A é igual a 6 centímetros. Professor, pelo amor de Deus, essa questão é muito longa. Muito longa. Não. Pior do pior é que ela não é muito longa. Ela ficou muito longa porque eu tive que fazer retomadas de alguns pontos específicos, explicar como é que funciona o apótema, mostrar como é que eu chego na fórmula da altura. Mas preste atenção. Como é que eu faria uma questão dessa tendo todo esse conhecimento fresco na minha cabeça? Beleza. Eu sei que metade da minha figurinha aqui é uma pirâmide. Show. Eu sei que pirâmide é a área da base vezes a altura. Beleza. Eu sei que a minha altura eu vou conseguir com esse triângulo retângulo aqui. Eu já sei que a minha geratriz é a altura, então a geratriz é a raiz de 3 sobre 2. Eu já sei que o meu apótemo é metade da base. Então eu já vou para cá. Então a minha questão, na verdade, ela não inclui essa parte aqui de baixo. A minha questão ela vai identificação da pirâmide, identificação do triângulo, teorema de Pitágoras para encontrar a altura e aplicação final da fórmula. Certo? Essa parte de cima, de fato, é a minha questão. A parte de baixo são só conhecimentos que vão dar base a essa minha questão. Ah, professor, mas os conhecimentos que vão dar base, são fundamentais. De fato, são. Mas esses são conhecimentos que são esperados que você já tenha. O que eu estou mostrando aqui é, caso você não tenha internalizado essas fórmulas, esses conhecimentos, é assim que você obtém tudo. Percebe que eu só dependi de decorar, memorizar uma fórmula e um teorema. Eu só precisei memorizar o teorema de Pitágoras e só precisei usar uma fórmula, que é a fórmula do volume da pirâmide, que por sua vez ela deriva do volume do prisma, que por sua vez é uma fórmula que é dedutível. Então, na verdade, eu só precisava lembrar mesmo do teorema de Pitágoras, tá? Então fica aí a lembrança de que vocês têm a possibilidade de trabalhar questões robustas em termos de cálculo, de geometria, que não são tão dependentes assim de memorização de fórmula. Tudo você pode conseguir desenvolver a partir de conhecimentos mais básicos. Se você sabe o teorema de Pitágoras na geometria espacial, você sabe praticamente tudo. Você tem como obter praticamente tudo, certo? Então, momento, deixa eu organizar aqui na câmera, ficar bonitinho. Momento do print. Fez o print, pronto. Vamos para a próxima questão. Como eu pensei, eu levei muito mais tempo do que eu pensava para fazer essa questão. Então, não sei se vai dar tempo de fazer as 4. Mas a gente vai para a próxima. A gente tem 15 minutinhos aí. A câmera vai sacudir um pouco, porque eu estou apagando aqui, tá? Eu queria muito um tripé fixo, mas eu não tenho, e eu não sei onde compro isso pela internet, e eu não posso sair de casa para comprar isso, então vou ficar com esse suporte maleável que eu tenho aqui, que balança, que é uma beleza. Terceira questão. A questão diz o seguinte:
Considerando uma peça maciça de granito, cujo formato é o de um tetraedro regular de aresta medindo 12 centímetros, a altura da peça mede. Professor, que é um tetraedro regular. Vamos lá. Tetraedro, tetra 4. Meu Deus do céu, como a câmera está torta. Deixa eu ajeitar aqui. Acho que melhorei aqui. Tetra 4, edro faces. Então, tetraedro é um poliedro de 4 faces. Certo? Começamos por aí. Se ele é um tetraedro regular, ele é um tetraedro, ou seja, um poliedro de 4 faces, que tem todas as arestas de mesma medida. Então, beleza, eu sei que o AliExpress vende tudo, mas o AliExpress também leva 3 meses para chegar. Como eu espero não estar quarentenado daqui 3 meses, eu vou passar a oportunidade. Obrigado. Ok, eu estou tentando ajeitar aqui porque está meio ruim. Então, o tetraedro regular é um poliedro de 4 faces com todas as arestas iguais. O tetraedro, como ele é uma figura muito clássica na matemática, ele tem várias fórmulas já prontas. Mas lembra, eu detesto memorização de fórmula, então eu não vou trabalhar com vocês memorização de fórmula. A gente vai conseguir tudo que a gente precisa, mas a gente precisa de muitos conhecimentos, tá? Então, preste atenção, acompanha que aqui vai ser rico de coisa para fazer. A gente tem um tetraedro, então eu vou desenhar aqui meu tetraedro. Eu vou desenhar ele grande, provavelmente eu vou apagar ele depois, se eu precisar de espaço, tá? Eu tenho um tetraedro. Se ele é um tetraedro regular, todas as arestas são da mesma medida. Se todas as arestas são da mesma medida, quer dizer que todas as minhas faces são triângulos equiláteros, beleza? Show! A altura do tetraedro, se eu projetar ela diretamente na base de baixo, a base de baixo é levemente redundante, né? Mas se eu projetar ela na base, meu Deus do céu. Nesse pontinho que ele toca aqui, ele não é um ponto qualquer, tá? Se eu desenhar aqui a minha base, esse pontinho que tocou a projeção da altura do meu tetraedro, ele é um ponto específico do triângulo. Ele é um ponto notável do triângulo. Ele é o baricentro. O baricentro ele tem uma característica muito única e muito importante. O baricentro ele divide a altura do triângulo equilátero. Professor, mas o baricentro não é relativo à mediana, ou à bissetriz, ou à altura, não faz diferença no caso pra gente aqui, tá? O baricentro, ele divide a altura em 2 partes, uma parte menor e uma parte maior, certo? E qual é o detalhe especial disso? É que a parte maior é o dobro da medida da parte menor, ou seja, a parte menor é metade da medida da parte maior. Ora, mas isso não é a altura? Isso não é um triângulo equilátero? A gente acabou de ver, se eu chamar aqui de A, que a altura do triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. Foi o que a gente viu na questão anterior, quando a gente calculou a geratriz. Se a altura é a raiz de 3 sobre 2, e esse pedacinho aqui é metade do maior, pensa comigo. Se eu dividir isso aqui em 3 segmentos iguais, eu tenho 2 partes para cima e uma parte para baixo. Ou seja, essa partezinha de baixo, ela é 1/3 da altura. Se essa partezinha de baixo é 1/3 da altura, e convenientemente essa partezinha de baixo é justamente esse segmentozinho aqui, que a gente vai chamar de apótema, eu posso dizer que o apótema do triângulo equilátero é 1/3 da altura, ou seja, é a raiz de 3 sobre 6. Professor, por que 6? Porque já estava dividindo por 2 e depois dividir por 3. Então é o equivalente ao dividir por 6, tá? Então eu já tenho a medida do apótema.
Agora, se eu traçar esse outro segmento aqui, esse outro segmento aqui é justamente a altura do meu triângulo equilátero, que é essa medidazinha aqui. E o que a questão está me pedindo? A questão está me pedindo a altura do tetraedro, que é esse segmento que eu tracei em vermelho. Então, se eu destacar esse triângulo que eu construí aqui, eu tenho isso aqui, ó. Certo? Onde? Essa parte de baixo é meu apótema, que está aqui em função de A. Essa parte aqui é a altura, que está aqui em função de A. E essa parte aqui... Perdão, altura não. Vai ser a geratriz, tá? Só para não confundir, eu vou tirar esse H de altura pelo de geratriz. E essa partezinha em vermelho aqui vai ser a altura da minha pirâmide, a altura do meu tetraedro. Opa, professor, peraí, você falou pirâmide. Sim. O tetraedro nada mais é do que uma pirâmide de base triangular, tá? Ele recebe esse nome específico só pela característica de todas as faces serem triangulares, tá? Mas ele é uma pirâmide do mesmo jeito. Então eu tenho um triângulo retângulo, onde a altura que eu quero descobrir, a geratriz, que é a altura da face, eu já tenho em função de A, o apótema eu já tenho em função de A, e qual é o mais curioso? Eu já sei o valor de A. Eu já sei que o valor de A é 12, que a questão me diz isso. Se o valor de A é 12, ora, a geratriz é 12 raiz de 3 dividido por 2. 12 raiz de 3 dividido por 2 é 6 raiz de 3. O apótema é a altura dividido por 3, a geratriz dividido por 3. Se o apótema é a geratriz dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2 raiz de 3. Então eu vou calcular Pitágoras. A geratriz, que é 6 raiz de 3 ao quadrado, é igual a altura ao quadrado mais o apótema ao quadrado, que é 2 raiz de 3 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. H ao quadrado repete. 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Voltei então que a altura ao quadrado é 36 vezes 3 dá 108. 4 vezes 3 dá 12. Como ele vai para o outro lado negativo, eu vou subtrair 12. Certo? Então, a altura ao quadrado é igual a 96. Vixe, eu sou 96, não tem raiz não. Tem não, verdade. Não exata, pelo menos. Mas, se eu fizer raiz quadrada de 96, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que 96 eu vou fatorar. Fatorando 96, eu tenho por 2 dá 48, por 2 dá 24, por 2... tá, tem um pedaço de papel. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Ficou bem bagunçadinho, mas eu acho que dá para entender. E aí, por que eu estou fatorando? Porque quando eu fatoro, fica mais fácil de eu simplificar a minha raiz. Como é que eu gosto de fazer isso aqui? Eu gosto de fazer assim. Eu estou calculando a raiz quadrada. A raiz quadrada tem índice 2. Se ela tem índice 2, eu vou juntar pares de números iguais à minha fatoração. Então eu tenho um par, 2 pares. Eu tenho 2 pares de 2. De cada par eu vou tirar um 2. Então eu tenho um 2 aqui, um 2 aqui. 2 vezes 2 dá 4. Eu não consegui formar um par com o 2 e não consegui formar um par com o 3. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 dá 6. 6 é o que fica dentro da raiz. Então eu tenho 4 raiz de 6 centímetros. Essa é a minha altura. É justamente o valor do item A. Ok? Então, essa matéria parece fácil. Seria um pouco
acho que presunçoso da minha parte dizer que ela é fácil. Ela é fácil porque eu já sei fazer, lógico, né? Mas ela só exige que você tenha uma boa base geométrica. Se você tem uma boa base geométrica, ela fica fácil, porque ela é muito mais referência do que cálculos novos. Eu vou sempre estar buscando referências para fazer aplicações dessas referências em uma fórmula mais específica. No caso, como eu disse na questão anterior, a gente usa muito mesmo Pitágoras para fazer as fórmulas, para fazer os cálculos finais, na verdade, né? Porque normalmente a questão de pirâmide, ele vai me dar alguns valores da pirâmide para pedir outros valores. E quase sempre eu vou usar Pitágoras em algum momento. Então Pitágoras ele é muito forte, muito presente nos cálculos com poliedros. Porque nos poliedros é muito comum recair sobre triângulos retângulos. E se cair sobre triângulos retângulos, vai cair sobre Pitágoras. Tá? Então fica essa importância de sempre lembrar onde é que eu posso aplicar Pitágoras aqui, onde é que ele vai me ajudar. E normalmente vai ajudar. Tá? Como eu disse a vocês, não vai dar tempo de fazer a quarta questão. Então, também não tem muito problema quanto a isso. Certo? Eu acho que a gente rendeu muito. Eu acho que a gente conseguiu buscar muitos tópicos que eram importantes para a geometria. Eu espero que tenha ficado claro. Lembrando, caso não tenha ficado claro, não tem problema. Eu vou salvar isso aqui. Isso vai para o YouTube. Professor, onde é que eu acho no YouTube? Você vai procurar por Professor Lucas Bastos, Prof. Lucas Bastos. Tá? Eu vou só ver se é facinho de achar. Se for facinho de achar, ótimo. Eu não sei se eu vou ser o primeiro a aparecer, porque só o que tem nessa vida é o Professor Lucas Bastos. Eu ia botar só Lucas Bastos, mas tinha 800 pessoas com o nome Lucas Bastos. Pronto, olha. Eu não sei se é porque eu estou procurando a partir do meu canal, ou do meu perfil, pode ser que seja isso. Mas se eu botar Prof. Lucas Bastos, é o primeiro canal que aparece, é o meu. Ele vai ser um canal com símbolo preto e um pi branco, tá? Não tem muita errada não. Depois eu procuro conta a conta para ver se vai dar o mesmo resultado, mas eu acho que vai dar certo sim, certo? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha dado para entender boa parte. Qualquer dúvida, pergunta lá no canal quando eu postar o vídeo, tá? Pode perguntar lá, que sempre, assim que eu puder, eu respondo tranquilamente. A gente volta, acho que daqui 2 semanas, porque semana que vem são atividades. Mas qualquer coisa dá louca no professor, o professor faz uma live extra. Não garanto nada. O processo criativo aqui do meu personagem. Pessoal, valeu. Obrigado por assistirem. Live na Twitch é mais complicado porque não é tão fácil de acessar como o Instagram, tá? O Instagram tem muita gente que consegue acessar sem gastar crédito no celular. Isso é muito valioso pra gente. Live na Twitch eu gostava de fazer quando eu fazia live de jogo, não é o meu caso, eu não tenho uma placa captura pra isso. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Fica aí o meu grande abraço. Se puder, fique em casa. Só sai se for de extrema necessidade de sair, tá? E até a próxima semana. Ou na semana seguinte, mais provável.